Olá, pessoal. Hoje é dia 18 de outubro de 2023, são 19 horas e 15 minutos na capital federal do Brasil, com o Livan Rabelo chegando em grande estilo, bem na hora, assim, just in time aqui, né? A gente está aqui, pessoal, né, entre muitos professores aqui, né, colegas Profinite, um prazer enorme, né, a gente está reunido aqui online, saudades, né, e da turma toda. E a gente veio hoje aqui, né, para um encontro nosso para falar um pouco sobre o Orbit Insight. Acho que os colegas todos, né, sabem, a gente tem acesso ao Orbit, são mais de 800 senhas que a gente tem, né, no nível máximo do Orbit, gratuitamente para os alunos, professores do Profinite, né, matriculados ou ligados devidamente, né, à disciplina de prospecção. E a gente teve uma oportunidade, né, com a Estel, que está patrocinando, inclusive, o congresso do Profinite esse ano, Encontro Fortec, o Prospect, conseguimos aí um período longo de trial, né? São um pouco mais de 2 meses para professores e para todos, né? Os alunos do Profinite, todos os egressos e também outros professores que são no Profinite, eventualmente não são de prospecção, também possam acessar uma ferramenta chamada Orbit Insight. Orbit Insight é uma ferramenta que complementa, né, o Orbit Intelligence. Ele tem uma característica, né, que ele pega literatura não patentada, então pega artigos, pega alguma coisa de informação de empresas, pega dados de projetos investidos na Europa e nos Estados Unidos, alguma coisa até de alguns portais de notícias, e dependendo até de informações, eu vou chamar assim, né, quase que de LinkedIn, de algumas pessoas também que fazem conexões, vamos dizer assim, entre esse conjunto de informações, né? E a gente teve essa oportunidade, né, de aqui no Profinite, a gente poder fazer esse compartilhamento. E aproveitando, né, que a professora Nube está aqui comigo, né, no passado a gente fez as atividades, né, na oficina de TechMine, juntando aquelas fontes de informações adicionais, foi muito legal, né, Nube? Inclusive, a gente esse ano, acho que até quando for falar do TechMine, tem que resgatar aquele nosso link de coletânea, né, que é uma preciosidade por si só. E aí a grande mensagem que fica é que é legal a gente poder trabalhar com mais informações que não seja só de uma dimensão, né? O Orbit trabalha muito bem com a dimensão de patentes, a gente vai a fundo ali dentro, mas não precisa falar, né? Que se a gente olha só para patentes, a gente está olhando para uma fatia muito pequena do que são aí os segmentos tecnológicos, né? E lembrando que uma boa parte hoje as pessoas, né, não estão nem depositando as patentes, não estão nem publicando muitas vezes, né? Publicações técnicas científicas, acaba indo muita coisa mesmo direto, né? Às vezes até para portais aí, ou para sites até de startups, empresas, ou até mesmo projetos que são trabalhados, né? E antes mesmo das publicações, das patentes virem, a gente tem acesso a algumas dessas informações. São todas públicas, mas é legal que a gente junte num canto só. Bom, feita essa introdução, pessoal, vou tomar aqui, pedir licença, vou compartilhar minha tela e já vou direto aqui para a tela do Orbit Insight. Essa daqui, pessoal, a tela que é depois que a gente faz o login, a gente vem para essa tela que vocês estão vendo aqui. Até aqui, ó. Temos novidades no Insight. Todas as vezes, viu, Tatiane, que eu vou apresentar uma ferramenta assim da Questel, na véspera eles vão lá e mudam coisa, e colocam coisa nova. Aí estão falando assim, não, agora temos mais ferramentas aqui baseadas no chat GPT, naquele tipo de coisa. Eu falei, caramba, não, eu nem usei isso ainda, então vou usar aqui hoje com vocês pela primeira vez, né? Que é uma coisa legal, né, dessas ferramentas todas, que ela tem o seu lado intuitivo também, né? Então a gente pode dar assim um got it ali, né? E aqui nós temos a nossa janela do Orbit Insight. Na nossa conversa de hoje, eu vou fazer assim uma navegação assim bem rápida mesmo, tá? Assim, em olhar um pouco, né, o que é o Orbit Insight, como a gente navega, algumas das funcionalidades das janelas, das ferramentas que a gente tem. Isso tudo já tem um outro vídeo gravado também, que me permite a gente se valer dele também, a gente tem mais materiais, né, e depois eu vou contar algumas coisas que não estão nos materiais normais, como, por exemplo, como que eu posso fazer uma busca no Orbit normal, e pegar aqueles meus resultados de patentes e falar assim, tá, agora eu quero dar uma olhadinha nisso com os olhares do Orbit Insight, tá? A gente pode fazer isso também, né? Que é fazer a busca no sistema e depois analisar no outro também. Bom, vou começar aqui por uma coisa bem
simples aqui. Vou fazer aqui uma busca aqui como se fosse, sei lá, aqui, ó, Artificial Intelligence aqui. Deixa eu até aumentar aqui o tamanho da minha tela, né, pessoal, que fica um pouco melhor. Vamos lá, Artificial Intelligence, ele automaticamente aqui, né, ele já fala para a gente assim que, olha, se você está interessado em inteligência artificial, talvez você esteja interessado também em machine learning, em learning algorithm, em AI technology e artificial neural network ou computational intelligence, algumas coisas assim. A gente pode ter ali, né? A gente tem aqui até uma adição de novos conceitos aqui que aqui, para falar a verdade, com essa primeira vez que eu vejo essa tela, não estou nem sabendo se isso aqui, se ele está fazendo um AND aqui de negócio ou se ele está fazendo um OR, tá? A minha impressão que eu tenho olhando para esse negócio aqui é que ele faça um AND, porque normalmente o OR a gente coloca aqui do ladinho aqui, né? Eu posso colocar, sei lá, eu vou colocar só AI aqui, por exemplo, tá? Se bem que AI desse jeito aqui, eu acho que talvez seja muito pouquinho, né? Mas nada impede que eu peça para ele colocar aqui para mim também, tá? Então, eu posso colocar aqui, além dos termos todos que eu tenho, né? Eu posso colocar aqui alguma coisa. Deixa eu ver se AI ele aceitou aqui. Pronto. Ele ai, né? Ficou com vários ai lá também, né? Então, eu posso colocar mais alguma coisa usando esse comandinho de mais aqui. Eu vou fazer uma busca relativamente simples, tá? As ferramentas de busca que tem essa história, né, de ele boost my search, ele já coloca plurais, coloca algumas variações, alguma coisa assim nessa linha, né? E a gente pode fazer também as buscas que a gente chama de buscas mais clássicas, que é sem usar isso tudo, tá? Vou fazer uma busca aqui antes, né, de entrar em detalhes nas buscas. Eu já vou fazer uma busca rápida para mostrar um pouco dos resultados que a gente vê, né? Enquanto ele está pesquisando aqui para a gente, pessoal, um comentário que vale a pena fazer, né, é que, bom, primeiro, né, o Orbit Insight pega várias fontes de informações, então patentes, publicações técnicas científicas, projetos investidos publicamente na Europa e Estados Unidos, estudos clínicos, dados de empresas, grande parte vem do Crunchbase, dado de pessoas, dados de portais de notícias, com foco em inovação, por exemplo, né? E a gente também, quando tem alguma dúvida sobre uma coisa, o help, né, do Insight e do próprio Intelligence está muito legal também, né? Você fala, me fala um pouco sobre esse Technology Landscape Overview aqui, ele já mostra alguma coisinha aqui para gente, mas o mais legal, né, Tati, não é olhar aqui nesse pequenininho, mas você dá uma expandida assim, porque ele vai para a página do Help deles, e se você clica no Home do Help, aqui você tem quase que o índice, né, de tudo que gostaríamos de saber sobre o Orbit Insight e não tínhamos com quem conversar, tá? E aí tá legal porque, assim, divide muita coisa mesmo, né? E aí vira um grande, sei lá, né? Um grande roteiro, né? Como que eu exporto projetos, como que eu exporto famílias de patentes, né? Como que eu exporto aí os meus dashboards, perfis, gráficos e assim por diante, né? Tem esse One Click Report aqui, que eu confesso para vocês que eu nunca fiz também, né? E outras coisas mais. Mas vamos lá, né? Aqui a gente está falando com professores, alunos do Profinite, e aí o bacana, né? A gente já entrar aqui em algumas coisas, né? A gente que está acostumado, né? Usar o Orbit Intelligence, ter toda aquela sofisticação na hora que a gente vai fazer a edição das nossas buscas, né? O Orbit Insight, ele ganha, né, por ser mais intuitivo, então ele te ganha essa facilidade de pessoas que não estão acostumadas a pesquisar informação conseguirem chegar a algumas coisas interessantes, mas ele não tem todo aquele poder que a gente tem no Orbit tradicional, né? Todas as vezes que a gente for fazer uma busca, a gente tem essa opção também de editar a busca, né? E aí fica com aquela, tá parecendo aquelas coisas tipo Steve Jobs, né? Tá em beta aqui, por isso que tá dando esse problema, tal, tudo aqui. Mas não tá em beta não, pessoal. Não era para estar dando esses problemas aqui. Né? Fala alguma coisa, né? Da inteligência artificial, tarará, tarará. Deixa eu fechar aqui. Vou voltar lá. Como eu já tinha uma busca que já estava feita, né? Antes não tinha, agora eu já tenho o meu latest searches. E aí eu posso ir direto para o meu
latest search já realizado ali, né, pessoal? E aí o que eu estava tentando fazer, vamos ver se vai dar certo, é clicando aqui na canetinha, e aí ele fala, eu posso mudar aqui, né? Como que eu estou fazendo a minha busca, editar a minha busca de alguma forma. Então, eu vou fazer um teste aqui, como eu nunca usei aqui, está com 600 mil patentes aqui, só para ter uma ideia, né? Eu vou colocar aqui algo como Generative. Poderia colocar Natural Language também, vou colocar só Generative aqui, por exemplo. Aqui com certeza é AND, pessoal. Agora, pronto, já me respondeu automaticamente, né? Quando eu coloco na mesma linha, clico no maisinho, é OR. Quando eu coloco aqui, né, na linha de baixo, ele coloca um AND, ele vai fazer o refiramento, né? Então, eu poderia colocar aqui, por exemplo, também Natural Language. Aqui, Natural Language Processing, Natural Language Processing, Processor, tal, é uma coisa que é muito comum, né? A gente ter também. Pronto, Generative, que a gente tem aqui. Então, ó, aqui eu tô até fiz uma busca inicial, né, sobre AI, alguma coisa mais ligada a AI generativa, né, com base aí em linguagem natural, por exemplo, né? Vou fazer esse refinamento, posso fazer tanto na página de origem, como posso fazer aqui, né, na minha página de resultados, aqui clicando nessa minha canetinha aqui, né? A gente percebe, né, que o sistema também interpreta para a gente, né, aquilo que ele está fazendo, de alguma forma, tá? É, isso tudo vocês vão poder ver lá no Help, né? Mas o que é uma coisa bacana que a gente tem aqui é navegar nos nossos resultados, né? Então, são múltiplas fontes que a gente tem, e eu vou mostrar algumas delas, assim, que são fontes não tão usuais, né? E que acho que, assim, vale muito a pena, dentro do próprio Profinity, a gente poder explorar um pouco mais, né? Uma delas é esse daqui, ó, projetos. O que acontece, pessoal? O Orbit Insight, ele junta informações de órgãos de fomento, principalmente Europa e Estados Unidos. Tá? Então, na Europa, a gente tem o CORDES, né? A gente tem o H2020, a gente tem os projetos Horizon, por exemplo. Nos Estados Unidos, a gente tem muito o SBIR e o STTR, né? Small Business Innovation Resource, se não me engano meu. STTR, eu não sei o que significa essa sigla, né? Basta dar uma googada que a gente aprende sobre isso. Mas são projetos investidos na Europa e nos Estados Unidos. Esse ANR é na França, especificamente, né? E aí o que é legal, né, pessoal, é que a gente consegue olhar dados. Imagina a plataforma Sucupira nossa que a gente tenha, né? Que a gente pudesse buscar na plataforma Sucupira quando a gente estiver fazendo uma coisa. Será que alguém submeteu o projeto nessa área? A gente pode dar uma olhada. E o que é legal é isso, né? Você vê aqui, por exemplo, tem um projeto aqui, ó, Horizon Europe, de um projeto de 1,4 milhões de euros, né, que acabou de começar agora, e a gente pode entrar aqui e ver informações sobre esse projeto. Né? Tem um resumo do projeto, que a gente tem aqui. Aqui embaixo a gente tem quem são os coordenadores participantes. Nesse caso específico é uma única, né, organização que a gente tem aqui. Às vezes pode ter 6, 8 outras organizações, né? E daqui da página de projetos, algumas coisas interessantes, né? Uma, os dados do Cordes Europa, a gente vem direto, né, do site do Cordes. Então, se a gente clica nesse site do Cordes, para quem não conhecia ainda, aliás, quem não conhecia ainda, quem não participou do TechMine no ano passado, né, professora Nubia? Porque a gente falou do Cordes, do SBIR, do STTR, lá no TechMine no ano passado, ali no congresso do Profinit, né? Legal. E aqui o que é legal, né, que o site Cordes, ele tem... Aqui eu saio do Orbit, tá, pessoal? Estou entrando agora no site da Comissão Europeia de Projetos. Ele mostra, né, uma série de indexadores que a gente tem ali dos campos, tem a questão, né, do financiamento e quanto, inclusive, cada um está levando. O que é legal que às vezes tem 6, 8, você vê quanto que cada um levou daquela bolada toda ali de contribuição ali da comunidade europeia, tá, pessoal? E para quem já está acostumado a usar o Cordes, se você vier aqui, né, e coloca Contact the Organization, ele vai te jogar para um site da Comissão Europeia, você tem que fazer um cadastro ali, mas você consegue entrar em contato com o coordenador daquele projeto, que nem a gente faz ali. Por exemplo, quando a gente está no nosso Lattes, né, e fala escreva para o
pesquisador ali, né? Você não tem o e-mail dele, mas você consegue mandar o e-mail para ele, né? Então, e nesse aqui é um caso de um projeto que está ainda, começou agora, né? Tem alguns projetos que a gente tem que eles até já têm os relatórios dos projetos, né? E o que é legal, né, de a gente ter uma base como Acordes, por exemplo, é que antes mesmo de sair um paper publicado, antes de ter uma patente, você já sabe que tem gente que está pesquisando sobre aquele assunto. Aliás, assim como a gente entrar na plataforma Sucupira ali também, ou você entrar nas bases, por exemplo, ali do próprio PIP da FAPESP, você não tem os resultados ali, no caso do PIP, né? Mas você tem ali pelo menos um resumo, você sabe quem é que está trabalhando com aquilo ali. Então, é uma forma bem interessante, né, da gente ver. Outra coisa legal, né? E aí eu vou mostrar um lado já que a gente tem de empresas aqui, assim, todas as vezes que eu tenho uma empresa dentro do Insight, né? Se eu clico nela ali, aliás, nem todas são clicáveis, tá, pessoal? Diga-se de passagem aqui. Nem todas estão, né, com as informações, né? Todas completas ali, ou um pouco mais de informações. Mas ele mostra em relação àquele assunto que a gente tem, por que que aquela organização apareceu ali em primeiro lugar, tá? Nesse caso aqui, eu até esperaria que tivesse pelo menos Scientific Activity aqui aparecendo alguma coisa, tá? Mesmo que ela tenha um projeto ali dentro. Mas talvez dentro do panorama geral não tenha tanto, então ele nem apontou aqui, né, como relevante, ou tão relevante sobre esse assunto. E aqui para baixo, né? Pronto, agora já estava estranhando, viu, Nubia, que não estava aparecendo nada, né? Que pelo menos um projeto ela tem que ter, né? Porque apareceu ali no projeto. Né? Então mostra essa história de experiência, né? Então, em relação ao tema Artificial Intelligence Generative Natural Language, que eu coloquei ali, o que que ela tem, né, de experiência. Então você clica lá em experiência, você consegue, né, dar uma olhadinha no que tem ali da empresa. Tá? Então, vai falar se tem patente, se tem artigo, de onde que vem essa experiência anterior que ela tem. Tá? Se tem ali ó, a questão do momentum, se ela está embalada ou não está, né? Se está crescendo ou se está decrescendo a curva, e o buzz é se ela tem coisas no site dela que estão sendo apresentadas ali também. Bom, isso aqui é para uma organização, entre aspas, né, relativamente pequena ou não tão ativa assim, né? Tem poucas informações aqui, praticamente o que está aparecendo de informação técnico-científica em relação a esse tema, né? É esse projeto que a gente acabou de ver ali dentro também. Depois a gente vai dar uma olhada em uma empresa maior, como a própria IBM, por exemplo, a gente vai ver. Bom, aqui nesse primeiro quadro é o why em relação ao tema. E o que eu acho que é muito, muito legal, né? E a Questel acertou muito foi o seguinte, independentemente de ser Artificial Intelligence, o que é essa Red Bolt aqui, University aqui, aliás, Raboda, nem sei agora como que fala isso aqui na França, aqui não vou ficar passando carão aqui, né? Núbia, depois abre o microfone e me ajuda aqui, né? Também não sabe, né, Núbia? Então, coloca lá no Google, né, para saber como que pronuncia aqui, né? É, Vamos lá. Aqui para baixo tem assim, ó, aqui é assim, ó. Essas notícias são, independentemente de ser sobre o assunto que tem, atividade patentária, independentemente de ser sobre aquele assunto, a rede, independentemente sobre aquele assunto, né? Então, até eu colocar aqui, ó, rede, tá aqui, né? Tem lá uma rede, tem bastantes parcerias, tal, tudo disso daquilo, né? Perfeitamente, né? Se eu até posso pegar aqui e até abrir esse negócio aqui, eu vejo mais informações que eu tenho, né? E posso colocar aqui essa imagem, exportar essa imagem diretamente, por exemplo, né? Tem como exportar também, em alguns casos, de alguns painéis, tá, pessoal? A gente tem como também exportar os dados de forma tabulada, tá? Legal. Então, aqui tem, depois a atividade científica, que é independentemente de ser sobre aquele assunto. Né? Só para mostrar uma coisa de redes, né? Então, eu coloco no Y e fala, ó, Y, agora é assim, essa daqui é a rede dessa organização em relação à inteligência artificial. Deixa eu dar um tempinho aqui para ele carregar aqui. Né? Tem esse delayzinho aqui, por isso que eu fico achando que não tem informação, mas deve aparecer ali também. E sendo que todas as vezes que a gente tem essas informações, né, o que a gente tem nos dados, inclusive, é uma ideia de quanto, né, que aquela organização tem
daquele tema, né? Então, sobre o tamanho dos links, por exemplo, também, né? Está demorando um pouquinho aqui para ele carregar agora, né? Bom, talvez eu volte aqui nesse mesmo assunto, né? Só para mostrar, por exemplo, como ficaria com a IBM. O meu objetivo aqui era mostrar, ó, gente, está vendo que a rede dela aqui, quando eu clico no Y, né? No tópico é essa rede. E aquele outro que é network é independente. E o que é legal é isso, né? Que a gente não fica míope. Quando a gente busca informação, a gente tem a tendência, né, de ficar focado, né, naquela informação. E o insight, o que ele mais faz é te convidar para dar um passinho para trás. Falar, nossa, essa empresa tem contato com outras. Nossa, eu não sabia que essa outra também tinha ação nesse segmento. E essa outra que tem ação nesse segmento, que outro tipo de ação que tem, né? Isso então vai navegando de um lado para o outro. Era um jeito da gente pegar na informação assim e ir navegando ao longo dela também, né? Vamos lá, deixa eu voltando aqui, né? Estava voltando para o projeto, estava falando ali para os projetos que a gente tem, né? Quer ver? Talvez pegar um projeto mais antigo aqui, que de repente até pode ter até relatórios. Deixa eu entrar aqui, ó. Tem um Sequoia aqui, né? É um projeto já um pouco mais antigo que a gente tem. Só vou ver se entrando lá no Cordes, né? Se ele mostra alguma coisa a mais. Aí, ó, tá vendo? Aqui já tem não só o fact sheet, mas tem alguma coisa sobre relatórios relacionados a eles, né? E alguns dos resultados também, né? E aí tem artigos, tem congressos e não avaliados por pares, né? Também artigos também que a gente tem aqui. Então, é uma coisa bem interessante, né? Que às vezes você fala, pô, o que que virou esse negócio, né? Olha, essas aqui são algumas das entregas que o projeto tem ali dentro também, né? Então, clicando aqui, aparece aqui mais informações. É uma coisa bem legal, né? E aqui, lembrando, tá? Aqui eu estou dentro do Insight, clicando naquele link, eu já vou ali para o próprio, né, site do Cordes que a gente tem. Para citar um outro exemplo aqui, porque projetos acho que é uma coisa bem legal, a gente vê também, quando a gente vai, por exemplo, eu vou fazer um filtro aqui para pegar os projetos dos Estados Unidos, tá? Beleza. Tem o SBIR aqui, o STTR, né? Aí a gente vocês vão ver que quando a gente clicar ali, né, tem um projeto aqui de nenhum deles tão gigantesco assim, mas tem um que acabou de começar agora, perto de 1 milhão, fase 2 aqui. Né? Deixa eu pegar esse daqui, vamos ver o que que é. E aí tem alguma coisa, né, sobre... Na verdade, nesse caso especificamente aqui, o próprio pesquisador que a gente tem, né, e Dokugami aqui provavelmente deve ser a empresa a qual ele é ligado, né? E do mesmo jeito que a gente tem para empresas, a gente pode pegar também a pessoa e falar, tá, por que que o Gregory Senai tem aqui, né, sobre o tema e independente do tema, o que mais que ele tem ali, né? Então, isso aqui é sobre o tema e aí, independentemente do tema, o que que a gente tem? E as outras informações aqui, né? É uma coisa acho que vale a pena a gente fazer um comentário, pessoal, né? É o seguinte, né? Evidentemente que qualquer pesquisador aqui vai ter mais do que um projeto, mais uma publicação, muito provavelmente, né? Então, assim como acontece com o Scopus, assim como acontece com o Web of Science, com o Lilacs, com várias outras fontes que a gente tem de literatura técnica e científica, né? A gente não vai ter aquele negócio tão próximo do completo como acontece no universo de patentes, né? Então, a gente tem que tomar os devidos cuidados, tem que tomar cuidados com as questões regionais e assim por diante também, tá? Então, eu até tenho um projeto, né, não sei se vocês ficaram sabendo, professores do Profnit, né? Eu fui chamado para uma qualificação de uma pessoa que está trabalhando bastante, né, com Orbit e tal, né? E aí uma das críticas, né, que eu vou acabar levando, né? Uma das ideias é isso, né? A gente olha para patentes, mas tem que tomar muito cuidado para não olhar só para isso, e quando for olhar também para publicações técnicas, todos os cuidados que a gente tem que ter também. Mas o que é legal, né? O que eu acho que é sobre Orbit Insight ainda, pessoal, é que eu acho que a Questel acertou muito no nome, né? Insights, assim, ele não é in-depth ali, não é a fundo, né? É você conseguir pegar um conjunto abrangente de informações e bem plural e você conseguir navegar dentro disso, né? Então, só para dar outro exemplo, aqui eu saio de projetos e vou para empresas, por exemplo, né? Então, dentro de empresas,
ele faz meio que um ranqueamento, assim, ó, das empresas que estão trabalhando aqui, ou que tem esse tema seu aqui, ele pega e coloca aqui, ó, a IBM e o Alphabet, né, que é Google e a Microsoft aqui, estão aqui, bem perto do topo da lista dele ali, né? E aí, né, se eu vou ali, por exemplo, né, para uma empresa como a própria IBM, né? O que é bacana aqui, né? Quando eu vou para a IBM, aí mesma coisa, né? Que aquele outro instituto de pesquisa que era holandês. Nesse primeiro quadro, o Y amarelinho é em relação ao tema que eu escolhi. E depois, nessas outras dimensões que a gente tem ali, a gente tem outras informações, né? Que independentemente disso, né? Então, só para aqui, ó, pegar alguma coisa aqui de, sei lá, né? Pegar alguma coisa como buzz. O que que é buzz, né? Buzz, o que que a IBM está fazendo de barulho, né? No próprio site dela. Então, ó, a empresa não só tem isso, mas ó, no site dela, ela fala sobre esses temas também que a gente está conversando aqui, né? Então, isso é uma coisa legal, né? Que você chega, "Putz, eu não tinha pensado, né? Que eu poderia entrar no site da IBM, aliás, o Red Hat ali, né? Que é um site ali ligado também à IBM, que a gente tem informações adicionais, né? Então é uma coisa legal, né, que a gente começa a falar, nossa, é verdade, né? A internet é aberta, o site da empresa mesmo, a gente tem mais informações ali também, né? E, bom, e aí vai. Tem alguma coisa, né, sobre pessoas? Ah, bom, sobre empresa ainda, deixa eu fazer um outro recorte que eu acho que é legal aqui, deixa eu até diminuir um pouco o tamanho da nossa tela. Opa, foi ao contrário, diminuir, né, e não aumentar. Deixa até um quadradinho aqui para ficar um pouquinho menor aqui também, né? E aqui o que eu estava querendo pegar era aqui do lado, pessoal, que eu posso pegar e eu posso falar assim, eu queria, em relação a esse tema, que fossem empresas, mas eu não queria só essas mega empresas, eu queria que fossem pequenas e médias empresas. E aí, e startups, né? Pequenas e médias empresas, startups. O conceito deles é até 30 funcionários. Ah, de onde vem essas informações? Uma boa parte vem de uma base chamada Crunchbase. Crunchbase, a gente viu até também, lembra, né, que estava no TechMiner no passado, falar, nossa, gente, mais de 1 milhão de empresas inovadoras que a gente tem aqui e tal. Então, uma boa parte dos dados de empresas, né, do próprio Orbit, Insight, vem do Crunchbase. Aí eu posso fazer esse filtro aqui. Então, eu saio das grandes corporações, né, e posso ver aqui para empresas. Às vezes a gente vai ver que tem pode acontecer até de ter algumas corruptelas, às vezes você vai ver uma ICT dentro de um quadro como esse, né? Às vezes acontece também, tá, pessoal? São todas ferramentas que têm aí suas limitações, evidentemente, né? E outra coisa que eu acho que é muito legal quando a gente está no ambiente Profinit, que é, tem artigo, tem empresa, tem projeto, né? Eu falo, mas tem um monte de startup tratando sobre esse assunto, né? Algumas delas, quais seriam, né? Aí quando você vem aqui, por exemplo, uma chama Clinic, e aí o que é legal, né, quando a gente fala de Artificial Intelligence, Natural Language Generation, essas coisas todas, né, Generative, a gente vai ver que tem empresas das mais variadas que a gente tem, né? É, olha só, é uma empresa que tem foco no lado financeiro aqui, mais ou menos isso. Tá vendo? Uma empresa bancária, ele vai pegar as suas despesas, tarará, e vai fazer uma análise aqui, né? Numa conta sei lá, de poupança, né? Beleza, aí você vê, ela tem alguma experiência, tem ali, tem patente sobre o assunto, não está falando muito, tem alguns dados sobre ter recebido investimentos ou não, aí você vai lá em funding rounds, ali você vai para dentro da informação, e aí você vai ter a informação ali de que pode ser ali quem que, aliás, perdão, né, eu cliquei no investidor aqui agora, né? E aliás, olha que coisa doida, né? Assim, eu cliquei nesse investidor que aí está investindo numa empresa que estava, né? Doideira, né? E aqui não está aparecendo nada, tá? Porque justo nesse caso, voltando aqui para a empresa que a gente tinha, né? Eu já não estava mais do corporate funding no Y, eu estava no geral. Então, ali esse investimento que ela teve, aparentemente, não foi relacionado ao tema lá de inteligência artificial lá que a gente teve, tá? Beleza. Ah, que mais, né, que a gente poderia ter aqui? Outra coisa, né? Todas as vezes que eu tenho
empresas, agora deixa eu tirar esse filtro aqui, eu vou pegar aqui, pode ser empresas grandes também, né? Eu posso categorizar as empresas também, né? Eu posso falar assim, ó, eu quero que a IBM, eu quero comparar essas três aqui, ó, e a Amazon, beleza, tá aqui, né? Eu quero falar que essas empresas são add to, tem uma coisa que eu tenho que é para filtrar, adicionar aos meus bookmarks, né, que eu posso gravar, e aí eu vou criar uma nova pasta, né, que eu vou chamar aqui de, sei lá, Generative Natural Language, por exemplo, tá? Dou um OK, e aí eu dou um, opa, será que eu cliquei na pasta correta aqui? Tá bom, céu, pronto. E aí, acho que eu consigo classificar aqui também como competidores. Vamos deixar assim. Add to folder. Ah, não, aqui eu coloquei add folder, né? Add to folder, aqui, DOM. DOM. Beleza. Aí deu certo, né? Eu já classifiquei as quatro como concorrentes, vamos dizer assim. E eu estou fazendo essa classificação aqui só para mostrar uma outra coisinha que tem no Insight, né? Que além das informações, eu tenho certeza que o pessoal vai fuçar, vai ver como que exporta os dados, tudo direitinho. Mas, Henry, como que é exporta os dados? Vai lá no Help e coloca lá, Export Data. Pronto, né? Tá vendo? A gente vai ficando cascudo aqui. E aí, o que eu queria mostrar uma outra coisa para vocês, né? Que a gente pode vir aqui no nosso Technology Landscape, eu posso colocar assim, é o meu ambiente competitivo também. E aí eu selecionei aquelas empresas e eles vão falar, essas empresas que você selecionou aí, como que elas se comparam umas com as outras também? Né? Naquelas várias dimensões, né? Está fazendo barulho no site? Tem patente? Tem experiência no assunto? Né? Qual o network? Quem é que tem um network maior entre aquelas empresas, né? E quando ele terminar de carregar tudo aqui, vai aparecer aqui embaixo assim, se você teve interesse na empresa X, talvez você tenha interesse também na empresa Y aqui, né? Seja grandes competidores ou seja, né, empresas emergentes ali no seu segmento, tá? Pessoal, tem ali, né, 200 mil, né, fontes, informações, um monte de outras coisas ali, né? E então às vezes demora um pouquinho aí para ele carregar essas coisas todas, né? Mas ficaria algumas dicas que eu poderia dizer para vocês, né? Que eu consigo fazer pesquisa, consigo analisar empresas, pessoas, usar uma fonte de informação como link para as outras, né? E usar esse competitive landscape também para que o sistema, né, usando suas próprias ferramentas, ele já vá comparando alguns dos atores. Eu vou falar uma coisa sobre o insight, que é a percepção minha sobre até o uso acadêmico dele, vamos dizer assim, né? O insight, ele é muito legal porque ele te dá muitos insights. Só que, né, desde a estratégia de busca, que pode ser esse boost aqui, que a gente não sabe exatamente o que ele vai fazendo, né? Não chega a ser uma caixa preta, mas assim, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir precisar exatamente o que a ferramenta está fazendo, assim como busca por similaridade nas ferramentas que a gente usa por aí afora também, né? E também tem uma questão de onde vêm os dados, se os dados são revisados por pares, por isso, por aquilo. Grande parte dessas respostas que normalmente a gente tem essas preocupações, né, no meio para uma publicação científica, acadêmica, a gente não vai encontrar esse grau de precisão e das respostas e do detalhe, por exemplo, aqui no Insight, né? Mas, ao mesmo tempo, né, como que o Orbit Insight ele entra, né? Ele entra como um ótimo companheiro do próprio Orbit Intelligence e de outras fontes, né, como Scopus, que a gente tem, Web of Science, Engineering Village e tantos outros, né, para a gente lembrar, e principalmente para os usuários finais, lembrarem que tem mais fontes de informações, tá? Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Bom, aqui é só para essa competição, né, o ambiente competitivo, ele está colocando, né, aquelas empresas todas em relação a tempo de
tempo de casa, o tamanho da rede, atividade científica, se está fazendo barulho no site e tal. Aí está colocando aqui, ó, grande parte das dimensões ali, a Microsoft está aparecendo e o comentário que a gente fez, né? Se você teve interesse nessas empresas, não deixe de olhar também, né, esses outros grupos, a Accenture, né, a Samsung, algumas outras, e se você tiver interessado em empresas emergentes, algumas startups e outras empresas aqui que pode ser do seu interesse também aqui, né? Então, como comentei, é uma boa forma da gente, como se diz, navegar em grandes volumes de informação e diferentes fontes, principalmente. Normalmente é um bom convite para você falar, nossa, gente, estou achando umas coisas aqui, artigos, cara, vamos fazer uma coisa mais aprofundada ali, por exemplo, né, usando Scopus, por exemplo, usando ou o Vantage Point, ou usando o próprio Orbit Intelixer, que é uma ferramenta da Questel, que é similar, né, um mastigador de dados, assim como o Vantage é, por exemplo, né? É, e aí vai. Comentário adicional que não tem nas outras apresentações que eu fiz, né? É que quando você está no Orbit normal, então, se eu vou falar uma coisa bem simplesinha, tá, pessoal? Coloca aqui, ó, título, resumo, alguns principais campos, eu vou colocar assim, ó, Artificial Intelligence né? Colocar aqui, né? É, genera, generative generation, tal, né? Na mesma frase que natural language, por exemplo, tá? Beleza. Eu acho que é generative, por exemplo. Pronto. Beleza. Faço uma busca aqui, né, no Orbit, que a gente está mais acostumado, mudar um pouco as páginas de busca, você sabe que tem, né, ferramentas mais ali de indicação de campos, tudo isso, não vou ficar muito entrando aqui, né? A gente está acostumado, quem já está no Profinit já está acostumado a olhar para o Orbit, a gente pode visualizar de várias formas, a gente pode pegar isso daqui e fazer uma análise bem rápida, assim, falar, ó, isso daqui que tem 1.700, quais são algumas das principais classes cooperativas que a gente tem aqui, né? Então, G6F4030, por exemplo, né? Se eu clico aqui, ele vai lá para o site lá do Spacenet, né? E vai mostrar para mim o que é classe G6, né? F4030. No final das contas, né? É aqui, né? Manipulação de linguagem natural, por exemplo, análise semântica que a gente tem, né? E aí tem aqui, ó, representação de discurso ou diálogo, ou se a gente pegar aqui na classe 40 como um todo e pedir para explodir a classe, né? A gente vai ver que tem um monte de coisa aqui, né? Hierarquia, tal, tem um montão de outras coisas, vamos dizer assim, né? Tem a validação e tem até uma classe mesmo que é especificamente que fala Natural Language Generation. Aqui, ó, especificamente, tá vendo? Ó? Cara, tem uma classe, né, ali internacional, nesse caso a cooperativa, que é Natural Language Generation. Evidentemente, né, que quem trabalha com Natural Language Generation trabalha com análise semântica, trabalha com montanha dessas outras coisas correlacionadas. Mas eu ia falar, nossa, no Viana eu não vou poder deixar escapar, né? Tem uma classe tão específica disso aqui que eu quero estudar, né, as patentes que são ali sobre essa classe G6F4056. Estou lá no meu Orbit Intelligence, deixa eu ver até se tem o 36, está aparecendo aqui entre as frequentes. Não, eu posso voltar lá, né? Deu um Ctrl C, e eu posso voltar lá na minha própria busca. Poderia colocar aqui embaixo direto mesmo, né? O pessoal já está acostumado, né, a usar a linguagem de comando. Opa, copiei a coisa errada ali. Copiar, né? Copiar. E aí vamos colar lá no Orbit mesmo. G6F, né? 040/56. Aí eu coloco que pode ser classificação internacional, CPC ou EP. Tem muitas dessas classes que são comuns a todos, né? Então, eu vou dar uma. Opa, não é EP, é EC, gente.
Isso é uma coisa que o Orbit tem, né? Que quando ele... Pronto, classificação europeia. Beleza. Né? Deu 2090, eu posso até juntar isso aqui, né? Colocar assim, ó, 1 or 2. Beleza. Tem um montão de coisa que, inclusive, que é sobre isso daqui, ó, tá escrito Artificial Intelligence, tem Generative Nadada Language, só que, ó, não tá na classe ali. Aí eu posso pegar isso aqui e dar uma olhadinha naquele universo que a gente tem, por exemplo, né? Beleza. E aí o que é legal, pessoal? Para quem tem o Orbit Intelligence hoje, aí isso vale para os alunos profinis, professores de PROSP hoje. Quando vocês clicarem nessa bolinha até o final do ano, vai aparecer assim, ó, Pattern Analysis, aquela análise que a gente está acostumado a fazer no Orbit. E o InnoSab Insight, que é o Orbit Insight, ele pega os dados agora que a gente teve de resultado daqui e joga lá para o outro lado. Então, ele vai aproveitar um pouco a query que a gente fez do lado do Orbit Intelligence e vai jogar para uma janela do Insight. Tá? Beleza. Aqui, eu não sei, aqui ele já pegou aqui, ó, tá vendo? Ele pegou tudo aqui, ó. O meu query e falou, ó, foi gerado pelo Orbit Intelligence aqui agora. Tá? Se eu digitar isso aqui direto na caixinha do Insight, ele não vai entender. Mas ele está puxando, né? Meio que importando dados, importando alguma parte até de similaridade que a gente tem de documentos que vem lá do Orbit Intelligence, tá? Aqui eu estou citando aqui como exemplo, né, que a gente vai olhar ali, por exemplo, dentro de empresas. Não sei se a IBM vai continuar aparecendo no topo da lista, porque aqui eu fiz mais ou menos o mesmo assunto, mas aí não é, né? Tá, tudo bem. A IBM segue aparecendo aqui, a Microsoft também, como aconteceu, a Samsung já subiu e aparece o Baidu aqui, né? Já com tudo aqui vindo atrás da gente também, né? E aí, mais uma vez, né? A partir do momento que a gente está aqui dentro, a gente pode navegar nas várias opções que a gente tem aqui atrás de mais insights também, né? Pessoal, a gente marcou aqui até 7, até das 7 às 8h30, né? Então, eu só vou mostrar mais uma coisa para vocês, que assim, eu postei lá no grupo dos professores, né, do Profinit, ali, deixa eu só pegar uma coisa aqui, vou mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Dois vídeos, tá, pessoal? Deixa eu abrir um vídeo aqui esse vídeo que eu estou abrindo aqui agora, pessoal. Sabe aqueles cursos tradicionais de francês que você conhecia? Sim. Isso, a gente pula os anúncios ali, né? Aí, olá, pessoal, aqui é Henry Suzuki, vamos falar hoje sobre o Orbit Insight e tal, disso daquilo. Pessoal, tá ali, tá? Já viu o fundinho verde parecido com o de hoje aqui, né, Núbia? Legal. Aí tem um outro que eu queria mostrar para vocês, que esse é muito legal, que a gente tem. Vou dar um spoiler aqui do negócio, né? Eu estava conversando outro dia com o pessoal de um grande instituto de pesquisa aqui, que me pediu para fazer assim, né? Poxa, Henry, eu estou aqui o Orbit Insight e tal, e eu queria mostrar aqui para a diretoria como que a gente usa essas coisas todas, né? Você tem um exemplo de relatório como você faz essas coisas? Aí eu pensei, cara, tá, tem até, mas assim, relatório por relatório é muito pouco, né, Nubi? Assim, a gente, é um relatório. Mas para que você quer? Não, é um relatório, assim. Aí eu falei, putz, né, mas fala um tema, tal. Eu falei, a gente podia falar sobre, sei lá, né, 3G, 4G, 5G, essas coisas todas aí, né, de telefonia. Fala outro tema. Inteligência artificial. Inteligência artificial é legal, né? Todo mundo está falando de chat GPT, essas coisas todas. Bom, e aí acontece que deu certo. Esse daqui já foi a continuação, né, que deu tão certo que depois até quem conhece o professor Oswaldo Massambanha está aqui também, tá vendo? O pessoal do Senai São Paulo, a gente acabou até fazendo uma outra conversa. E aí eu quero ir gravando isso aqui, né? Que é assim, pessoal, tem um relatório que é fantástico da OMP sobre inteligência artificial. Na verdade, assim, a gente vê muita coisa por aí afora, né? Mas esse relatório da OMP, para mim, acho que foi um dos melhores relatórios que eu já vi até hoje, assim. Não porque o relatório diz aqui, não, é porque
para aquilo que a gente conversa aqui no Profinit, é como ele foi construído, a metodologia, tudo, né? E aí, nesse vídeo que tem aqui, a gente fala, né, sobre isso aqui, deixa eu só puxar isso aqui para cima aqui, a gente fala sobre esse tal de, tem vários relatórios, tá? Tem um relatório, um dashboard que é da Comunidade Europeia, depois tem um relatório da própria Questel, que fala sobre Deep Learning, inteligência artificial, mas o relatório que eu queria mostrar para vocês aqui é esse daqui, é o relatório da OMP, que fala sobre inteligência artificial. E o que é mais legal desse relatório de inteligência artificial é que esse relatório, ele não só tem o relatório, mas ele tem a metodologia que ele foi feito. E aí deixa eu tirar até de tela cheia aqui, porque aqui na descrição do vídeo, a gente tem o link para a metodologia. E é muito legal, pessoal. Agora eu estou aqui no PDF, aqui, a gente está vendo junto. Ele fala como esse relatório foi construído. Assim, é tudo de bom, né? 2019, 5 anos atrás, praticamente, o que se falava? Inteligência artificial, juntaram, né, um monte de pessoas ali. Aliás, o copyright aqui é até de 2018, aqui, né, que a gente tem. E aí tem aqui, ó, né? Tem toda a metodologia. E o que é muito legal é que ele fala, né? Fala aqui que os professores do Profinit falam para os seus alunos também. Gente, quando vocês forem fazer um relatório de prospecção, não é patente só, né? A gente vai olhar para patente, vai olhar para publicação técnica científica, vai olhar para dados de empresa, de fusão e aquisição, vai olhar para dados de litígio. Quando a gente for agrupar essas informações, a gente vai seguir uma lógica, tá, tarará, tarará, e evidentemente que a gente não vai ficar só nas fontes de informações que a gente tem, né? Mas a gente vai contar também com muita gente. Aqui ele fala passo a passo, muita coisa. Para minha sorte, né, e não para uma grande surpresa, olha só quem foi que eles usaram para fazer o estudo, né? O próprio Questel Orbit, a base FAMPAT que nós estamos acostumados, né? Então, tem aqui, né? Como que foi feita. Assim, é muito legal, é que ele é curto. Ele fala, olha, como que eu escolhi, por que que eu fiz isso, o peso entre pegar coisa demais e lixo demais, ficar restrito demais. Então, como que a gente trabalhou? A gente trabalhou com classificações de patentes, CPCs, que são super específicas. Depois a gente trabalhou com palavras-chave, cuidadosamente selecionadas e testadas, e depois a gente pegou uma lista de classes não tão específicas e juntou com as palavras-chave, né? Qualquer semelhança com aquele curso, né? Busca de informações, foco em patentes, né? Que a gente tem, né? Define o foco na inflação, encontra as classes centrais, depois classes centrais com palavras-chave mais abertas, fechadas, tal, né? A gente tem ali naqueles materiais de cursos até que a gente já compartilhou por aí afora, né? Então tem isso. E o que é muito legal é que para quem eu acho bacana demais, é que tem os dados todos que eles vão falando, e aí, quando vai falar de fato ali, fala de maturidade tecnológica, de complexidade, um monte de outras coisas, como clusterizaram, usando clusters que já são da própria indústria, assim, eu não sou eu que estou inventando isso, né? As associações, as grandes bases de dados já trabalham com isso daqui, né? E aí, que é legal, né? Tem os clusters, e aí só mostrar mais para frente, uma coisa muito legal, que é como que a gente criou, né, os campos. E aí fala, né, dos campos, né, de reivindicações, de resumo, né, do título, campos bibliográficos, objetivo da invenção, e aí tem. Aí quando a gente fala, né, para os nossos colegas, alunos, tal, ó, esse daqui é o meu search query, Núbia, né? Aí você olha para isso e fala, tá vendo, né? Tá achando lá que o Henrique fica falando aquilo ali? Não, gente, ó, quando quem faz relatório desse de verdade, faz uma coisa como essa aqui, né? E aí o que é, assim, o que é mais legal dessa história toda, né? Nós que somos profinitianos e simpatizantes também, eu me coloco aqui na categoria de simpatizante, né? Porque eu não sou do Profinite, assim, né? Mas eu sou simpatizante, evidentemente, né? Esse é o tipo de coisa que quando você vem aqui no menu e vai lá no Search History seu, né? O famoso Ctrl+C, Ctrl+V,
que tem uma boa parte que você tem ali dentro, né? Se bem que nesse Ctrl+V não vai dar muito certo aqui, porque tem as quebras de linhas aqui que estão aparecendo juntos. Mas deu para pegar o espírito da coisa, né, pessoal? Com dois Ctrl+C, Ctrl+V que eu posso fazer aqui nas minhas coisas, né? Deixa eu até só tirar aqui, dar uma resumida nisso, né? E fecho assim, coloco /CPC, né? Ele já entende que é o... Aqui, ó, no Orbit. Já cheguei a 300 mil patentes fazendo isso só no Orbit. Você vê que interessante, Nube? Assim, isso é inteligência artificial, tal, né? Legal, que a gente tinha ali, de forma geral. Então, isso que é uma coisa legal, né? Que a gente pode partir sempre de trabalhos bem feitos por outros. Aqui são algumas das palavras-chave que ele utilizou, usando conectores, inclusive, de proximidade, tudo isso, né? E aí, o terceiro bloco, quarto bloco aí de classificações e como ele junta tudo isso aqui, né? E aí tem a parte de bibliografia também, né? Que a gente tem. Isso tudo eu acho que é muito legal, né? Para nós que somos ligados aqui ao próprio Profnit, muitos professores estão conosco aqui nessa apresentação de hoje, que a gente consegue, né, pegar um exemplo bem prático, né, de metodologia, como ela foi feita, como foi construída, um bom benchmark. E aí o que é legal, né? A gente tem tanto a metodologia, como a gente tem um relatório também. Quando esse pessoal pega e faz essas análises, como que... Aqui é a metodologia, né? Isso aqui agora é o report, 158 páginas, né? E aí quando eu coloco, por exemplo, Ctrl F, Generative, aliás, tem Natural Language, Natural Language, Natural Language Generation, por exemplo, tá? Aí eu consigo ver onde que isso está. Por exemplo, ó, esse relatório é sobre AI, de forma geral, inteligência artificial. Mas lá nos idos de 5 anos atrás, já tinha ali Natural Language Generation, estava ali nos clusters, né? E a gente conseguia ver que lá nos idos de 5 anos atrás, a gente via que algumas das empresas líderes ainda eram a Microsoft e a IBM, assim como são até hoje, pessoal, para falar a verdade, muito do que a gente tem, tá? Mas aí uma coisa bacana, né? Aí eu vou voltar lá para o meu vídeo, que é o vídeo quase que a apresentação que eu fiz, é que uma coisa são esses relatórios que a gente vê, bonitões por aí afora. Mas eu falo, tá, nesse relatório que lá na página, não sei quanto ali, ele mostra aquele gráfico lá da IBM para mim, mostrando que a IBM está lá em, acho que está na página 68, até aqui. Durante a apresentação, eu custei para achar que, ó, estava aqui, ó, Natural Language Generation, gente, pessoal, vamos lá, vamos, pula ali para a página 68, tá vendo, ó, Microsoft e IBM, estava ali figurando entre algumas das principais empresas. Isso há 5 anos atrás, né? E hoje? A gente roda essa query de novo e a gente consegue ver umas coisas interessantes, assim, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Por exemplo, eu consigo ver que entre as empresas que a gente tinha ali, que eram muito ativas na época, a gente tem a IBM, a Microsoft, né? Elas estão muito ativas. Mas mais recentemente, ó, quem aparece depois de 2019 para cá? Justamente o Baidu. E você pega, na verdade, mais recentemente, nos últimos 5 anos mesmo, quem tem mais patentes nessa área do que todos os outros é o próprio Baidu mesmo. E aí vem umas outras coisas. Tá, mas tem mais patente? Quais são essas patentes? Qual é o impacto que essas patentes têm? Né? Aí a gente tem alguns exemplos que a gente tem aqui, né? Quais são os clusters, subclusters? Agora, esses outros clusters que eu estou fazendo aqui já são usando, né? Aqui fiz um query bem simplesinho ali, né? E aí são clusters que o próprio Questel pode ajudar a gente a fazer, né? De subclusters dentro de Natural Language Generation, né? E análises, né? Por exemplo, esses daqui são todas as empresas e ao longo da história lá de Natural Language Generation lá, tá? Legal, isso todas. Aí vem, isso aqui agora são todas. Mais para frente eu tenho agora o Baidu, mais para frente agora eu tenho, né, a Microsoft e seja lá quem for aqui. Na verdade, eu fiz
jornada aqui entre a IBM, depois vamos mais para frente, o Google, e a gente vai vendo que tem diferentes perfis das empresas, né? E uma coisa voltando para o próprio Orbit que a gente tem no nível que a gente acessa no Profinit, comparação, né, de tamanho da família, gasto estimado que você teve nos últimos anos, idade das patentes, e aí você vê que, na verdade, no ano de 2022, né, a empresa que mais gastou mantendo seus portfólios de patente foi justamente o Baidu, que teve mais patentes, até do que a IBM naquele período, aliás, tem mais patentes que a IBM, né, vivas até hoje, e que em 2002 foi a empresa que mais gastou, inclusive tem um portfólio muito jovem. É outra coisa interessante que você vê que o Google também tem, não tem tantas famílias de patentes, mas as famílias de patentes do Google eles estão gastando uma grana preta porque estão indo para vários países. Você vê que tem um perfil diferente até de proteção. E aí uma coisa bem legal quando a gente olha para essas coisas que a gente olha na Questel, né? Só mostrar uma mais. Aqui eu tenho um outro tipo de análise. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui é. Esse daqui, ó. Que é um gráfico de impacto que a gente tem. Então, tá bem pequeno para vocês, mas o vídeo dá para ver grande, tá? Vocês vão ver que entre as patentes mais citadas desse tema, a Apple aparece aqui, ó. Grande parte das patentes são da Apple, com algumas patentes com 2.000 citações, 900 citações. Assim, é muita coisa, gente. Não é pouca coisa, né? E aí a gente vai lembrar da Siri, né? Vai lembrar de coisas que são ali ligadas, por exemplo, né? A Alexa. Aí vocês vão ver, ué, mas cadê a Amazon que não está aparecendo aqui? Né? E aí vocês vão ver que a Amazon tem muito pouca patente nesse assunto. Falam, quer saber uma coisa? Não vou fazer patente, não. Tem aqui, tem acesso, tem isso, tem aquilo, a minha estratégia é segredo industrial, principalmente, né? Ou não que eles não depositem patentes também, mas são coisas que levam a gente a, inclusive, questionar esse tipo de, voltando aqui um pouco, né, no tempo, leva a gente a questionar quando a gente olha para esses gráficos que muitas vezes são essencialmente quantitativos, né? Aí não que aquele não seja, mas ele é um quantitativo que tem uma camada a mais, né? E número de citações, tal. Eu falo, nossa, Henry, mas número de citações é uma coisa que eu consigo filtrar até lá para trás no próprio Orbit normal. Tem um campo lá que fala number of forward citation, number of self-citation. Tudo isso daí tem, né? São os campos numéricos que a gente tem lá no próprio Orbit, né? Então, não posso. Esse daqui está tudo gravado, tá? Peça super legal. Depois o próprio PDF, né? Que dessa apresentação que eu tive aqui estão os slides, ó. Não precisa nem pedir os slides, já está aqui, tá no link do vídeo, Núbia, tá vendo? Ó? Todos os vídeos estão aqui, tá tudo bonitinho, tá vendo? Ó? Os relatórios. E uma vantagem, né, que quando a gente tem alguns desses relatórios aqui, que nesse caso aqui eu não sei se estava funcionando o hiperlink direto mesmo, né? Acho que não, nesse caso aqui. Mas tem, como se diz, no próprio vídeo tem os hiperlinks também que mostra todo esse material, tá? Então, tá tudo disponível, melhor, né, para nós professores e para os nossos alunos. Aqui é um site super legal que a gente tem do escritório, né, da Comunidade Europeia, que é um gráfico meio vivo, assim, que você vai selecionando, ele vai, né, é como se fosse um Power BI, baseado em informação, grande parte em patentes que a gente tem, né. Pessoal, é uma coisa curiosa, né, a gente está aqui para falar do Insight, e por que que eu falei, né, de tudo isso aqui, de outros relatórios, falando do Insight, né, porque aí volta para o tema dessa apresentação, que assim, mais do que ferramentas de busca, né, de informações, né, que a gente construir relatórios, a gente pode pegar um relatório pronto e fazer ele ficar vivo. A gente pode pegar um relatório de 5 anos atrás e atualizar. Está na nossa mão, a informação está na nossa mão. E mais legal do que falar, qual que é essa patente que tem mais impacto aqui da Apple? Eu posso clicar ali, ler a patente, ver se teve litígio, olhar as reivindicações, ver citações, quem citou, quem não citou. Então, é isso, né? Que relatório nenhum, por mais bacana que seja, nesses relatórios que a gente está vendo, né? Aqui eles não vão ter isso, porque eles são justamente, né, de panorama, e quem vai para panorama não consegue se aprofundar em tudo.
Outra coisa que é muito legal, né? Quando a gente olha para esse relatório aqui publicado ali pela OMP, né? É que lá no começo, né, tem uma série de coisas. E uma coisa que eu, por acaso, esbarrei no dia que eu estava conversando com o pessoal lá do Senai, né, eu esbarrei nisso daqui, né? Estava olhando uma série de coisas, né? Olha só quanta gente boa que a gente tem aqui, né? Tem lá o cara do MIT, Baker McKenzie e tal, né? E aí vocês vão ver que tem, inclusive, um CEO do próprio Baidu participou desse relatório aqui. E é uma coisa curiosa, né? Se ele Bom, que ele leu o relatório, eu não tenho a menor dúvida, né? Ele é um dos autores até que a gente tem, né? Mas uma coisa que é bem legal, aqui, ó, presidente do Baidu, aqui, ó, Senior Vice President aqui, né? E aí uma coisa curiosa, lembra que até 2019 o Baidu aparecia ali para baixo da linha do radar, Nubi? Então, não sei se tem alguma relação ou não, mas é curioso você ver que o vice-presidente dele estava participando desse estudo de panorama tecnológico, né? E aí, uma coisa muito interessante desse relatório quando vocês lerem, vocês vão ver assim, key findings, né? Que tem um sumário dele. Grande parte das patentes depositadas por empresas asiáticas são depositadas essencialmente no seu país de origem, né? E aí, quando você pega e faz essa análise que a gente fez aqui, ó, vocês vão ver que a Baidu tem um monte de patente, e aí você vai um pouquinho mais para frente ali, vocês vão ver que eles não só têm um montão de patentes, mas quando a gente fala de cobertura geográfica, por exemplo, né? Vocês vão, talvez eu não consiga mostrar para vocês aqui de pronto. Acho que vai dar aqui, ó. Deixa eu colocar em tela cheia aqui. Vocês vão ver que o Baidu, que está aqui, né, ele está depositando muita coisa na China mesmo, mas tem uma montanha aqui nos Estados Unidos, na Europa e nos países, né? Então, alguém que leu aquele relatório, viu, no vídeo, falou, é curioso, né? De fato, eu tenho que depositar patentes para incomodar os outros na casa deles também, né? Eles estão depositando coisa aqui na China, por que que eu não vou depositar na casinha deles lá também, né? Então, é uma coisa bem interessante a gente ver essas coisas, né? E o mote, né, depois disso tudo, né, falar, gente, ó, aquilo ali era um relatório. Olha o que a gente pega um relatório daquele, olha o estrago que a gente faz, né? Depois tendo o poder de profinitianos, professores e pessoas que têm o Orbit Intelligence na mão, por exemplo. E eu falo, mas não responda, porque além do Orbit Intelligence, até o final do ano a gente também tem o Orbit Insight. Aí eu posso entrar e falar, tá, a IBM tá. O que a IBM tem sobre esse assunto? E, independentemente desse assunto, o que a IBM tem? Quais são os projetos que estão ali dentro? Vocês veem que interessante, né? Então, é aquela história de você pegar um mega relatório daquele lá que a gente tem da OMP e a gente poder fazer aprofundamentos, né? Eu não sei, deixa eu até parar de compartilhar um pouco agora. Eu não sei se a Tessia não conseguiu entrar, eu acho, viu? Opa! A Tessia acho que não conseguiu entrar, mas ela vai assistir mais tarde isso daqui. Eu até vou falar para ela que ela foi mencionar, né? Ela está querendo fazer um estudo que está relacionado a alguma coisa lá de inteligência artificial. Não posso entrar em muitas coisas mais, né? Mas todo mundo está interessado em inteligência artificial, então falar que a Tessia está interessada nisso não é segredo nenhum, né? Seria, acho que o contrário, né, Tatiana? De falar assim, a Tessia não está interessada. Aí o pessoal fala, nossa, como ela não está? Mas né, todo mundo está, né? Então vamos lá. Né? Mas aí o que eu falei da Tessia pode ser verdade ou mentira. Então a gente faz sempre assim, contra-informação também, né? Mas vamos lá, né? O que é legal, né, Tati? Ó, você já tem aquele query super bem montadinho ali, que é um da OMP lá, entrevistando o vice-presidente do Baidu lá, Cris, né? Olha que legal, né? Aproveita, tudo clusterizado, bacaninha. A gente pode pegar aquele negócio e falar, agora na fatiazinha que eu tenho aqui de generative, que eu posso até pegar aquele query dele e usar, de repente, aquelas outras classificações, o que eu consigo enxergar? Esse filtro a gente realmente só consegue fazer quando a gente tem um foco muito grande naquilo que a gente tem. Eu poderia ter pego aquele mesmo relatório e falado, e no Brasil, como país de prioridade, por exemplo? Não que todo mundo que é brasileiro deposita necessariamente no Brasil, mas tirando poucas empresas, grande parte sim deposita no Brasil em primeiro lugar. Como que a gente poderia fazer aquele recorte? Era daquele relatório de 2019, era Ctrl+C, Ctrl+V, repetir muito daquelas coisas, e colocar end, br, barra, né?
Patent Priority Country, né? Então, isso é legal, né? Porque faz parte, né? Aí sim, né? Do que a gente tem, né? No mundo científico né? Sobre os ombros de gigantes, pudemos enxergar mais longe, né? A gente não precisa reinventar a roda, né? Todo momento. Então, isso é uma coisa bem legal. E do relatório lá da OMP, acho que uma das partes mais legais é que tem muita entrevista qualitativa mesmo, opiniões, né? Que às vezes, né, quando, dependendo do tipo de publicação, eu não sou desse meio, você sabe disso, né? Eu vou falar, mas você entrevistou quem? Eu entrevistei o vice-presidente do Baidu e o, sei lá, quem lá do Google e da Microsoft. Mas só três, né? Qual que é o poder? Cara, eu falo assim, né? Estatisticamente, talvez não vá servir para muita coisa, né? Mas, cara, você poder ouvir, né, essas três pessoas falarem algumas coisas, né, e tomando todo cuidado, porque eles também falam coisa que nem eu falei da Tessia, que, né, usa contra-informação, viu, Tássia, né, nessas horas aí, o pessoal, né, a gente sabe que o pessoal também, às vezes, não fala tudo o que tem, né, exatamente. Mas é isso, pessoal. Então, voltando para o Insight, né, é uma ferramenta bacana, que cobre muita coisa, tem as suas limitações, ou chamar assim até de busca disso tudo, mas é uma ferramenta muito boa para a gente pegar ganchos, né? E enxergar a informação que normalmente está abaixo do filtro de radar. Lembrando, né? Patentes, normalmente a gente está olhando para o tempo, mais ou menos uns 3 anos para trás, mais ou menos assim. Mas, hein, o prazo de sigilo é de 1 ano e meio, não é? Não, isso, de sigilo é 1 ano e meio. Só que até você chegar naquilo que deu uma patente, tem pelo menos mais 1 ano antes que foi feito de pesquisa, projeto, diz aquilo, né? Tudo bem, algumas coisas são mais rápidas do que esse 1 ano, ainda mais esse mundo de inteligência artificial, com certeza, né? Mas em algumas áreas a gente está olhando para um passado relativamente distante. Uma publicação técnico-científica, né? Quem está acostumado a submeter projeto, né, para órgão de fomento, para aí fazer o levantamento, aí vai, né, Cris, faz a parte experimental, aí vai publicar, da ideia que teve de fazer aquilo para publicar, vai um bocado de tempo, né? Aí você fala, mas como é que eu faço para saber aquilo que estão fazendo antes de publicar? Gente, aqui no Brasil, a gente pode entrar na base Sucupira. Mas, hein, a base sucupira ela é coberta pelo Orbit Insight? Não é. Nossa, né? Fala, não é. Nossa, ainda bem que a gente é brasileiro, a gente sabe que existe sucupira, porque o pessoal que é de fora do Brasil nem sabe que ela existe. Então, a gente consegue pesquisar coisa no Brasil, com essa visão de que tem mais de uma fonte, de outras formas também, né? Assim como a gente, quando for fazer uma busca de literatura, a gente vai pegar um monte de coisa que não é indexada por ninguém. Por quê? Porque é em língua portuguesa e espanhola. Então não vai aparecer em um monte de lugar. Você pega ali, né? Muita coisa daqui. E regionalmente, quando a gente vai falar de biodiversidade, um monte de coisa, tem um monte de coisa que é publicada só por aqui mesmo. Não vai necessariamente, né, para um journal international, blá, 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 blá das coisas, né? Então, são essas lembranças que eu acho que o Insight traz para a gente, eu acho que são, assim, um alento mesmo para a gente, né, que muitas vezes a o conhecimento, né, de que a gente não tem essa informação e o conhecimento de algumas fontes é muito importante. Aí volta, né, eu estou até pensando no nosso Tech Mining, falar dessas coisas todas, né, volta para o nosso Tech Mining do ano passado, né? Lembra, Cris, lembra que foi gostoso aí? Junta todo mundo, vamos compartilhar as fontes, anota aí. Aí eu descobri uma coisa do Tech Mining também, sabe qual foi, Nubia? Informação demais a gente não consegue usar também. Fica muita coisa, né, Cris? Então, às vezes fala, alguém entrou vamos falar que bem Cristina Quintela, assim, mas alguém por acaso entrou para ver quanto que dava para aproveitar mesmo essas informações, né? Alguém vai lá e endossa esse negócio? Ou fica assim, vamos fazer um filtro, né? Curiosidades, né? Ou coisas bacaninhas, né? Até mesmo de design, essas coisas todas, e, de repente, né, alguma coisa fontes de informações que realmente pode ser, assim, bastante relevantes, né? A gente falou de Crunchbase, a gente falou de Sphere, STTR, Chords no ano passado, e o que é legal, né, Tati, é que aí a gente vê que uma boa parte dessas bases são a retaguarda que tem de sistemas como, por exemplo, o próprio Orbit Insight, né? E para falar, nossa, Henrique, que coincidência, falando, não, eu descobri que existia Chords pela primeira vez quando eu vi como assim tem informação de projeto na Europa que eu não sabia. Fala, não, tá lá. E não só tem como eles indexam.
SBIR STTR, nunca ouvi falar disso, né? Aí você vai e tal. Aí outro dia eu estava falando com um colega, viu, Cris, de uma grande empresa de base tecnológica brasileira, essa eu não vou nem falar o segmento, tá? Porque se eu falar o segmento, todo mundo vai saber quem é. É uma dessas grandes que a gente tem, né? E, e aí o que foi muito legal foi ele falar, nossa, se você soubesse quanto tempo eu perdi para ficar indo um por um atrás desses resultados dentro da base, que se eu tivesse acesso a isso dessa forma. E o problema não é o acesso, assim, eu sei que eu tenho acesso, mas e o tempo para a gente pegar e entrar um por um? Sabe? Esse é o lado. Então, possível é, factível não é. Então, quando a gente junta essas coisas todas, né, a gente consegue ter isso que são os insights, que aí todo bom profinitiano, né, que estudou direitinho, vai saber fazer os devidos aprofundamentos, né? Para isso, a gente vai ter os nossos próximos encontros. Pessoal, mais uma vez, né, metralhei aqui vocês com um monte de falatório, né? A gente começou um pouquinho mais tarde, mas aí eu vou deixar um pouquinho, vou pedir uma lambuginha para vocês aqui, né? Porque não é todo dia que eu tenho Estevão Freire, Cristina Quintela, Samira Hanna, Tatiane Baniliano, Núbia Ribeiro, Olivan Rabelo, Vanesca Corazaki aqui, né? Comigo aqui hoje. Acho que é de todos, viu, Vanesca? Acho que você foi a única assim que eu não convivi muito ainda, né? Mas vamos lá, né? Pessoal, tá franqueado aí microfone, eu quero ouvir vocês agora, né? Vamos lá, pessoal. Então, depois que a gente terminou ali a apresentação disso, daquilo, a gente teve uma conversa super bacana entre amigos que somos aqui também, né? Esse pessoal super joia que tá aqui, né? Depois a gente falou, nossa, tava gravando. A gente falou, não, a gente edita, corta tudo e depois queima aquele pedaço que gravou, tal, das coisas, né? Mas é só para a gente ter uma noite tão gostosa como hoje, né? Tantos amigos assim. Então, só agradecer mais uma vez, né, professora Núbia, Tatiane, Cris Quintela, Samira, Estevão Freire, que está aqui conosco também, né? O professor Olivan teve que sair mais cedo, teve uma outra colega que saiu um pouquinho mais cedo também, mas, né, então só para dar um joinha assim, né, e a gente faz o encerramento da nossa gravação aqui, né, e nos encontramos em breve, não perca os próximos episódios.